Comunhão Batista Bíblica Nacional, e tem nos ajudado muito nesse período, tem sido uma bênção para mim, para a minha vida, e então eu agradeço a Deus pela vida dele. Como eu já mencionei de manhã, ele é primo do pastor Edivaldo Cano, e a esposa dele é a irmã da dona Priscila. Então já estou ligado a essa família por um bom tempo, né? De uma forma ou de outra, e eu louvo a Deus pela vida deles. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Boa noite, irmãos. Eu saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Trago aqui uma saudação também do pastor Marco Antônio da Silva, presidente da Comunhão Batista Bíblica Nacional, da qual esta igreja faz parte. Também trago uma saudação da Associação de Auxílio às Igrejas, que o pastor Edivaldo Cano é o presidente e eu o tesoureiro, né? Tivemos o privilégio de poder auxiliar esta igreja na construção, na aquisição do terreno aqui, né, do prédio, e também da reforma. E hoje para nós é uma alegria estar aqui representando a associação e ver esse templo cheio de pessoas louvando a Deus e ouvindo a sua palavra. É maravilhoso o que Deus está fazendo aqui, uma igreja apenas de 3 anos já ter um lugar assim, uma audiência assim, toda a glória seja dada a Deus. Amém? Então estamos realmente contentes, celebrando com os irmãos este dia de bênção aqui, que é a inauguração desse maravilhoso templo aqui. Damos graças a Deus também, porque ontem tivemos o privilégio de participar da consagração do pastor Axil, né? E a irmã Rafaela, casal que está se preparando para ser enviado por esta igreja para o país de São Tomé e Príncipe. Então, são muitas coisas boas acontecendo ao mesmo tempo, né? O nosso coração fica assim, alegre. Eu estava aqui hoje muito feliz, muito contente por ver a bênção de Deus. Diz a palavra de Deus que alguns dos judeus chegaram na cidade de Antioquia e eles começaram a falar do evangelho para os gregos, né? E aí eles se converteram. A igreja de Jerusalém mandou Barnabé para ver o que estava acontecendo. Ele chegou lá e ele ficou maravilhado com a graça de Deus, né? Que estava alcançando todo mundo naquele lugar. E assim está acontecendo aqui também. Amém? Então damos muitas graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Muito bem, meus queridos, hoje nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 7. E o tema da nossa mensagem é: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo 12. Muito bem, leiamos. Então vieram os homens de Kiriat Jearim, que eram judeus, e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca do Senhor ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós todos os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus, os inimigos. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: congregai a todo o povo em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram
por causa dos filisteus, seus inimigos. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, possa aplicá-la aos nossos corações. Até aqui nos ajudou o Senhor. Existem momentos em nossa vida que nós precisamos parar, olhar para trás e reconhecer que não foi acaso, que não foi coincidência, que não foi só esforço humano, mas foi Deus que realizou a obra. O povo de Israel estava num desses momentos. O povo de Israel vinha sofrendo por anos humilhações, afastamento espiritual de Deus, e agora, nesse dia, eles tiveram uma grande e estrondosa vitória. E diante daquele marco, o profeta Samuel, que era o líder do povo de Deus, fez algo simbólico. Ele pegou uma grande pedra e colocou entre Mispá e Sem, e deu a ela um nome, e o nome era Ebenezer, que significava até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje, nesta inauguração de templo aqui, nós também temos diante de nós um Ebenezer, um marco na história desta igreja, e talvez na própria história da sua vida. Esse prédio, ele não é apenas uma construção física, é um testemunho do poder e da fidelidade do nosso Deus. Quantas dificuldades foram enfrentadas, quantos sacrifícios foram necessários, quantas pessoas duvidaram que seria possível, mas apesar de tudo, estamos aqui. Hoje não é apenas um dia de inauguração, hoje é um dia de reconhecimento de que Deus nos ajudou até aqui, amém? E esse reconhecimento fortalece a nossa fé para irmos adiante, caminhando cada dia com o Senhor e enfrentando a jornada que esta igreja tem diante de si. A expressão até aqui nos ajudou o Senhor, hoje nós vamos descobrir 4 significados dessa expressão. E eu quero aplicá-los à igreja, mas eu quero aplicá-los também à vida particular de todos que estão me ouvindo aqui essa noite. Então a expressão até aqui nos ajudou o Senhor fala de uma etapa completada. Ela fala de um tempo que cessou, que terminou. Ela fala de uma vitória. E o contexto de 1 Samuel capítulo 7, ele mostra um panorama em que o povo de Israel estava passando por um tempo de grandes lutas, né? É uma história que o povo de Israel estava com muito medo dos filisteus e eles foram para a batalha. E a primeira vez que foram derrotados. Depois eles tiveram uma ideia: vamos levar a arca de Deus no nosso meio. E aí, como uma espécie de amuleto, né? Eles pensaram que a arca de Deus lhe daria a vitória. Mas Deus quis mostrar para o seu povo que a arca não era um amuleto, né? E ele permitiu que os filisteus vencessem aquela batalha e levassem a arca lá para a terra deles. E os filisteus levaram a arca como um grande troféu de guerra
porque a arca era um objeto de ouro, era um objeto sagrado, era um objeto que representava o Deus de Israel, que tinha libertado o povo do Egito, e agora é nosso troféu de guerra. E os filisteus então levaram aquele troféu lá para as suas cidades e colocaram no templo do seu Deus, Dagom. Mas uma coisa interessante aconteceu: no dia seguinte, Dagom estava caído. Deus Dagom, que era um deus pagão, estava caído diante da arca de Deus. Então eles foram lá, pegaram Dagom, colocaram no seu lugar, mas no dia seguinte Dagom estava caído de novo, e os braços e pernas daquele deus estavam cortados, só ficou o tronco. E então eles decidiram, que perceberam que eles tinham cometido um erro em trazer aquela arca para lá. Mas não parou aí. Deus começou a trazer juízo sobre aquele povo, um povo filisteu, um povo mau, que era contra o povo de Deus, e eles começaram a ter feridas por todo o corpo. Então eles pegaram e mandaram a arca para outra cidade, e lá aconteceu a mesma coisa. E daí então eles mandaram para outra cidade que não queria receber, falaram: olha, nós não podemos ficar com esse negócio aqui não, nós achamos que era uma coisa boa, mas está sendo muito ruim, vamos devolver. E aí então colocaram a arca numa carroça com bois, colocaram na estrada, e os bois levaram direitinho de volta lá para Israel. E o povo de Israel pegou a arca ali e deixou a arca em Kiriat Jearim, onde não era o lugar dela, mas ela ficou lá, e durante 20 anos a arca ficou no lugar que não era dela. E durante esses 20 anos o povo de Israel ainda estava vivendo longe de Deus. Mas aqui neste dia, onde aconteceu o Ebenezer, Samuel falou com o povo e houve um grande arrependimento. O povo se voltou para o Senhor, o povo abandonou os seus ídolos, o povo buscou Deus com sinceridade. Nesse momento que Samuel falava com o povo, os inimigos ouviram falar que o povo estava reunido, e então eles vieram novamente para guerrear contra Israel. E o povo ficou temeroso, o povo de Israel. Pediram para Samuel: ora de novo por nós. E Samuel orou de novo, e enquanto ele orava e oferecia um sacrifício ao Senhor, Deus trovejou do céu. Um estrondo tão grande que o inimigo ficou perdido, não sabia mais o que fazer. O exército de Israel então perseguiu, e eles foram embora. Israel recuperou até algumas cidades que os filisteus tinham tomado. Então foi uma grande intervenção de Deus. É importante entender que a vitória não foi o resultado da força militar de Israel, mas foi uma intervenção de Deus. Da mesma forma, meus queridos, esta igreja não chegou aqui apenas por planejamento, organização, recursos, fidelidade dos irmãos, mas por trás de tudo isso, nós vemos a mão de Deus agindo. Amém? Amém? A mão de Deus, Deus estava conosco, Deus estava do nosso lado. Então, se Deus não tivesse sustentado, nós não estaríamos aqui hoje reunidos. Demos graças a Deus, amém? Amém. Então, é importante lembrarmos de agradecer ao Senhor. É como se uma pessoa atravessasse um rio segurando numa corda esticada, e aí chega do outro lado, ele fala: eu consegui sozinho. É outra coisa ele dizer: bem, eu consegui atravessar, mas eu estava firmado, eu não consegui sozinho, eu fui sustentado pela corda. Assim, a igreja deve reconhecer que Deus é sua corda firme, amém? É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá capacidade de vencer. Assim é a igreja. Igreja, nunca se esqueça do que Deus fez. Depois desse culto, nós vamos tirar uma foto aqui na frente de todos nós, para lembrar disso, para fazer desse dia um Ebenezer, para daqui a 20 anos nós mostrarmos para os nossos filhos, nossos netos, falar: olha aqui, o dia que Deus nos deu o nosso templo, a nossa igreja, Talvez lá vai haver muitas lembranças interessantes da sua família e de outros Ebenezers que vão acontecer aqui nesse lugar. Agora, falando para os crentes, em sua vida pessoal, como tem sido os últimos anos? Israel estava
fechando uma fase de afastamento de Deus, de derrota espiritual, de sofrimento, mas como tem sido a sua vida até hoje, os últimos tempos, essa última fase de vida que você tem vivido, você tem vivido com Deus, ou tem sido um tempo de tribulações, de aflições, de lutas e derrota espiritual? Pois saiba que Deus pode mudar tudo isso. Esse Deus é poderoso, não só para nos dar um tempo, mas para transformar as nossas vidas. Quando a arca foi levada cativa pelos filisteus, aconteceu uma coisa interessante. Eli, que era o profeta mais antigo, ele tinha 2 filhos e uma nora dele estava grávida. E quando eles ouviram a notícia de que os filisteus levaram a arca cativa, Eli morreu. Ele caiu de costas, bateu a cabeça e morreu. Estava sentado numa cadeira, caiu de costas e morreu. A sua nora deu à luz, mas ao dar à luz ela morreu. Mas antes de morrer, ela deu o nome para o filho. Sabe qual era o nome do filho? Icabode. Sabe o que significa isso? Foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel. A desgraça chegou, o problema chegou, e talvez a sua vida tenha sido um Icabode, uma vida sem a glória de Deus, uma vida de insucesso, de fracasso, de tristeza, e você sabe que tudo isso tem acontecido porque você tem resolutamente andado longe de Deus. Mas eu quero dizer essa noite que Deus quer transformar o seu Icabode em Ebenezer. Amém? Ele quer transformar a sua vida, Ele quer levar você a um novo estilo de vida, a uma nova fase. Então, a expressão "até aqui nos ajudou o Senhor" nos leva a refletir, né, sobre um tempo que passou. É o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, a expressão "até aqui nos ajudou o Senhor" nos leva a pensar também no tempo presente. Porque se até aqui nos levou o Senhor, então chegamos no presente, não é verdade? Samuel não apenas lembrou ao povo do passado, o que Deus tinha feito através daquela pedra. A pedra era um memorial, um lembrete, uma ação constante de Deus na vida deles. Eles não deveriam esquecer o que tinha acontecido. E nós não podemos ser ingratos. Talvez Deus tenha também abençoado a sua vida, né? E no presente você olhando para trás fala: puxa, Deus tem feito grandes coisas, Deus tem realmente abençoado, e nós temos que aprender a ser gratos. E hoje é esse dia, hoje é o dia da gratidão, hoje é o dia da celebração, hoje é o dia de dar glória a Deus pelo que Ele tem feito. Imagina uma pessoa que vai para um hospital com uma doença já terminal, mas de repente ele é operado, ele é tratado, ele é curado, ele sai daquele hospital, mas ele não se lembra de agradecer ao médico que operou, ele não se lembra de agradecer àqueles que cuidaram dele, ele não se lembra de agradecer a Deus que fez todo o trabalho através daquelas pessoas. Queridos, nós não podemos ser ingratos. A ingratidão é um dos maiores pecados que podemos cometer contra o Senhor. E então precisamos aprender a reconhecer, a celebrar, a dar glória a Deus por tudo que Ele tem feito. Maravilha, hoje é esse dia, mas não é apenas hoje, é daqui para frente. Cada culto, cada reunião, cada ministério deve refletir esse reconhecimento que é Deus que está fazendo a sua obra em nosso meio. Amém? Como crente, você tem vivido com gratidão ou com murmuração? Você lembra o que Deus fez ou apenas reclama de coisas que gostaria que Deus fizesse? Deixa eu falar uma coisa. Os maiores marcos na nossa vida não dizem respeito a coisas. Talvez você está pensando: uma coisa muito boa na minha vida é quando eu comprei a minha casa, quando eu comprei meu carro, quando eu fui promovido no serviço. Os grandes marcos, os grandes Ebenezers na sua vida não são coisas materiais, não são coisas desse mundo, mas são as coisas espirituais.
Esses são os marcos que marcam a nossa vida, amém? E eu gostaria de dizer que nesse templo vão acontecer muitos marcos. Deixa eu explicar. Algumas semanas atrás eu fui à primeira igreja batista bíblica de Campinas, que estava comemorando 55 anos. Encontrei lá a irmã Lídia, que é uma irmã que é membro fundadora da igreja. Ela estava lá, né, em 1971. Eu também estava lá. Eu tinha 10 anos, mas eu lembro exatamente daquele culto. As pessoas, os pastores estavam lá. Eu lembro de tudo. Foi um marco que eu jamais esqueci. Mas os marcos maiores que aconteceram ali não foram a inauguração do templo, foi o que aconteceu depois. Eu aceitei Jesus ali em 1976, né? Depois eu senti o chamado de Deus, me entreguei para o ministério. Em 1980 eu casei naquela igreja, né? Então esses são os verdadeiros marcos na nossa vida. A sua vida tem marcos? Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Você já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Pois eu quero lhe dizer que isso é a decisão que vai transformar completamente a sua vida, e vai transformar a sua vida de um Icabode para um Ebenezer. Acabou o bode, é coisa boa daqui para frente com Jesus. A palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus oferece a você uma nova oportunidade, um Ebenezer, o fim de uma etapa de derrota, de desespero, de falta de esperança, e Ele quer lhe dar uma vida nova, através da fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e se nós reconhecermos esse fato e o recebermos como Salvador, Ele também nos recebe, e aí então passamos a ser salvos, um pecador perdoado e salvo por Jesus Cristo, amém? Então há esperança para nós, e eu espero que você esteja, se você não é um filho de Deus, se você não é nascido de novo, você não aceitou Jesus, eu gostaria que você repensasse a sua vida. Quantos anos você tem? Como tem sido sua vida? Será que não existe algo melhor? Eu poderia certamente lhe dizer que sim, viver com Cristo vale toda a pena. Número 3, a expressão até aqui nos ajudou, o Senhor nos lembra que ainda não chegamos lá. Então o Senhor nos guiou até aqui, mas essa frase subentende um caminho ainda a percorrer. Chegamos até aqui, mas não chegamos no final, né? Então a frase até aqui implica em continuidade, passado, presente, e agora a frase aponta para o futuro. Deus está dizendo, Ele está dizendo, Deus nos trouxe até aqui e continuará nos guiando. O mesmo Deus que nos trouxe até aqui vai nos sustentar daqui para frente. Então Israel teve momentos que se esqueceu do que Deus tinha feito. Eles poderiam ser o povo mais feliz da terra, o povo abençoado de Deus, se esqueceu de Deus. E então Deus permitiu que viessem sofrimento novamente, cativeiro e uma porção de outras coisas. É como um viajante que está com um guia numa trilha no meio do mato, mas chega um momento, o viajante fala para o guia: olha, daqui para frente eu vou sozinho. Um grande erro. Por quê? Porque ele vai se perder no mato, pode até morrer sem encontrar a saída. E Deus não é apenas o começo da caminhada, Ele é o caminho inteiro. Então nós não podemos chegar a um determinado momento na nossa vida e abandonar a igreja, abandonar o Senhor, voltar a viver uma vida sem direção, sem um guia, sem alguém que esteja nos mostrando o caminho. Igreja, não parem naquilo que foi conquistado no dia de hoje. Esse templo não é o fim, esse templo é o começo de uma nova fase. É um lugar de evangelização, de discipulado, de ensino bíblico, de serviço, de assistência aos necessitados. Cada membro dessa igreja deve se empenhar para encher esse lugar de pessoas, para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus transforma vidas. Trazer aqui os nossos parentes,
fazer que nem Raabe fez, né? Lá em Jericó. Ela foi responsável por salvar toda a sua família. Você tem se preocupado em salvar a sua família? Traga para cá os seus vizinhos, traga para cá os seus amigos e principalmente os inimigos, que Deus vai transformar a vida deles. Eu estava falando hoje de manhã, né? Gente, nós temos nossos carros, eles têm que ser usados a serviço do reino de Deus, amém? Nada de chegar com o carro vazio na igreja. Ache alguém para trazer, crianças, idosos, quem quer que seja. Convide seu vizinho, convide seus pais, convide seu parente. Nós podemos fazer mais pelo reino de Deus, amém? Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Então vamos em frente. Hoje é só o começo de uma nova fase, em que essa igreja agora vai agir de modo espiritual, e os grandes marcos serão espirituais, batismos que vão acontecer, conversões que vão acontecer, o envio de missionários através desta igreja, o sustento de missionários. Há muita coisa pela frente, coisas boas que Deus tem para nós. Em último lugar, a expressão "até aqui nos ajudou o Senhor" é um testemunho para as próximas gerações. Testemunho para as próximas gerações. Esse templo é um testemunho que fortalece as novas gerações. A pedra Ebenezer, ela tinha um propósito pedagógico. Então, no futuro, se alguém perguntasse o que significa essa pedra, então todos saberiam qual era o significado. Deus nos ajudou. O Senhor é que nos trouxe aqui. O Senhor é que nos deu a vitória. Cada geração precisa reconhecer a fidelidade de Deus. É isso que acontece através do testemunho. E nós vamos dar testemunho para os nossos filhos do que Deus fez aqui. Não só dando um templo de concreto, né, de tijolo, cimento, mas dando aqui um templo espiritual. Amém? Nós vamos contar para os nossos filhos coisas que aconteceram aqui. Talvez daqui a 55 anos, alguns vão estar se lembrando desse dia. Eu estava lá naquele dia que o templo foi inaugurado. Você vai dizer isso para os seus filhos, você vai dizer para os seus netos, como eu disse para os meus filhos. Um testemunho para as próximas gerações, que Deus é real, que Deus está vivo e que Ele está junto. E Ele pode fazer isso nas nossas vidas. Mais do que templos de concreto, Deus está construindo um templo espiritual, uma casa espiritual. Dessa casa, cada crente faz parte como uma pedra viva, que é colocada nessa casa, nessa construção espiritual. Então hoje estamos diante do Ebenezer, né? É um memorial da graça de Deus, da provisão, da fidelidade. Deus nos ajudou em momentos de escassez, em momentos de dúvida, em momentos de cansaço, nos momentos que parecia impossível continuar. Mesmo assim, chegamos até aqui. Deus nunca se esqueça do que Deus já fez. Cultive um coração grato, cultive firmeza com Deus, testemunho do poder para seus parentes e amigos. Você reconhece a ação de Deus na sua vida? Deus tem sido realmente abençoador, e você tem sido grato ou tem sido indiferente? Você está caminhando com Deus hoje ou anda longe do Senhor? Sim, sua vida deve ser um testemunho para a glória de Deus, que abençoa as pessoas. E o reconhecimento de que Deus nos ajudou até aqui fortalece a nossa fé para continuarmos caminhando com Ele. Estou chegando ao final. Talvez haja pessoas aqui que chegaram até este momento, mas não tenham caminhado com Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele lhe oferece a oportunidade de uma nova vida, uma nova etapa. Não é uma vida reformada, consertada. Jesus quer oferecer
tudo novo. E ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer fazer esse Ebenezer na sua vida. Jesus quer colocar esse marco. E o dia que você entregar sua vida a Jesus, você vai experimentar o que a Bíblia chama de novo nascimento. É o nascimento da fé. Quem se arrepende de seus pecados e crê em Cristo como Salvador, ele começa uma nova vida. Deus, o Espírito Santo, passa a habitar na vida dele, ele recebe uma nova natureza, e ele se torna uma nova pessoa, transformada, um pecador perdoado pela graça de Deus. E isso é o verdadeiro Ebenezer na vida de cada um de nós. Meu Ebenezer foi 15 de novembro de 1976. Meus pais achavam que eu era crente, mas eu sabia que não era. E no dia que eles viajaram, então aquele dia, eu fui lá e aceitei Jesus como meu Salvador. Tinha uma certa vergonha dos meus pais, porque eles achavam que eu era crente e eu não era. Então naquele dia que eles estavam viajando, eu fui lá e aceitei Jesus. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu era um excelente religioso, talvez você também é. Eu era um excelente frequentador da igreja batista. Talvez você frequente uma igreja também, seja ela qual for, mas a religião não pode te salvar. O que vai ser o Ebenezer na sua vida é Jesus. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida pelos pecadores. Ele já deu a vida, agora temos que receber a vida que ele já deu. Você já recebeu? A Bíblia diz: todos quantos o receberam, isso inclui você, todos quantos o receberam, tornaram-se filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você quer ser mesmo filho de Deus de verdade? Você precisa receber a vida eterna que está em Jesus Cristo. Então, hoje é dia de erguer esse Ebenezer pessoal. Você se afastou de Deus? Volte. Você esfriou na fé? Reacenda a sua fé. Você tem vivido uma vida de derrota espiritual? Hoje Deus pode lhe dar a vitória. Mas graças a Deus, porque temos a vitória em Jesus Cristo, nosso Salvador. E nada poderá separar-nos do amor de Cristo, de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, veja bem, esse evento, por mais bonito que seja, ele vai passar. Mas o resultado pode ser uma vida transformada, e isso permanece. E é isso que Deus quer para a sua vida esta noite. E eu quero fazer um convite a você essa noite. Nós queremos lhe dar uma oportunidade. Talvez você está aqui e você nunca entregou sua vida a Jesus. Eu já entreguei minha vida tantos anos atrás, né? 55 anos atrás, ou não, 50 anos atrás, né? Mas talvez você ainda queira fazer isso, né? E depois de um culto tão bonito como esse, seria a melhor coisa sair daqui sabendo que seus pecados foram perdoados por Jesus Cristo. Amém? A igreja não pode fazer isso, mas Jesus pode. Ele pode perdoar os seus pecados. Basta apenas você se arrepender, dizer a Ele: eu quero, eu quero. Então, enquanto os irmãos cantam aqui esse hino, eu quero que você pense nisso. Você não precisa melhorar para vir a Cristo. Você tem que vir como está, e Cristo vai transformar a sua vida. E o hino diz: eu venho como eu estou, eu venho como eu estou, porque Jesus por mim morreu. Se você tem esse desejo de aceitar Jesus, eu quero convidá-lo a tomar essa decisão no seu coração. Ouça esse hino.
atitude de oração. Vamos ouvir mesmo. Nós vamos agora ter um momento de oração e eu quero ajudá-lo. Se você está aqui e não tem Jesus como Salvador, eu quero ajudá-lo a conduzi-lo em oração a aceitar Jesus. Se você tem esse desejo, nunca aceitou Jesus na sua vida, mas você sabe que é um pecador, você sabe que Jesus pode te dar uma vida nova se você recebê-lo como Salvador. Eu quero convidar você para fazer essa oração de entrega. Não é uma oração comum que você faz, vai embora e esquece. Não, é uma oração de entrega, é uma oração de compromisso com Jesus. E se você está aqui, não tem Jesus e quer aceitá-lo essa noite, eu convido você a curvar a cabeça, convido a todos a fazer isso, fechar os olhos, e eu vou orar. E se você quiser, você entende que não está pronto, mas você vem como está. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Senhor Jesus, aceita o pecador. Ore comigo. Senhor Jesus,
eu sei que sou pecador. Eu nunca te recebi como meu Salvador, mas eu reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados. O Senhor pode me dar uma nova vida, uma vida de perdão de pecados, uma vida junto com o Senhor, uma vida eterna, uma vida abundante e feliz. E hoje eu convido o Senhor para entrar na minha vida, no meu coração, perdoar os meus pecados, transformar completamente a minha vida. Ó Senhor, transforma a minha vida de Icabode para Ebenezer, que eu possa, ó Deus, hoje estabelecer um marco, o fim de um período de condenação, de tristeza, e começar uma nova vida em Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor que faça essa obra hoje, e eu oro com todo o coração, no nome de Jesus. Amém. Estou quase acabando, mas eu gostaria de ler um versículo só aqui para os crentes dessa igreja. Diz assim, olha: chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada de verdade pelos homens. Pode continuar tocando, viu, irmão? Pode continuar tocando. Mas para Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra principal, sobre a qual a igreja está edificada. Ele é o Salvador, mas nós somos pedras vivas, fazemos parte da igreja espiritual, a casa espiritual, como diz aqui o nosso versículo. E eu quero desafiar você hoje, como membro dessa igreja, a hoje fazer aqui o seu Ebenezer, o seu compromisso com esta obra aqui. Eu quero desafiá-lo. Se você está junto com os irmãos, você está pronto a ajudar a levantar essa casa espiritual para o Senhor aqui nesse bairro, nessa cidade, alcançando outras pessoas com o Evangelho de Cristo. Eu quero que você agora, se Deus falou no seu coração, você fique de pé, dizendo com isso: igreja, irmãos, Senhor, eis aqui a minha vida, que o Senhor faça de mim um Ebenezer, que eu possa ser um testemunho vivo para as pessoas, que eu possa contribuir para que essa igreja seja uma casa espiritual, que traga glória, honra e sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Levante-se, se Deus falou no seu coração. Muito bem. Não é obrigado a levantar, não. Se você não quiser, não levante. Mas você tem um compromisso com esse grupo aqui. Amém. Deus seja louvado. Oremos. Pai de amor, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem levantado aqui irmãos decididos a serem também uma pedra viva na casa espiritual que o Senhor está construindo aqui, ó Deus. Que essa decisão dessa noite possa ser lembrada, e que daqui a muitos anos possamos nos lembrar desse dia em que decidimos juntos construir aqui uma casa espiritual que traga glória, honra ao teu santo nome. Tudo isso agradecemos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe. Podem se assentar.